Chegando, pessoal! Gazeta Esportiva hoje está mais do que especial. Muito boa noite para você que nos acompanha aí em casa. E hoje temos na nossa bancada, estreando na nossa bancada do Gazeta Esportiva com um convidado. E nosso convidado nascido em São José da Tapera, em Alagoas, Cleiton Xavier! CX10! Fez história no Palmeiras, passou também por outros grandes clubes, como Internacional, Vitória, jogou na Ucrânia. Eu quero saber tudo! Tudo e muito mais do Cleiton Xavier. Muito boa noite, muito bom você estar com a gente aqui no Gazeta Esportiva, viu, meu querido? Obrigado, boa noite, Miriam. Hoje é nosso comentarista. Ele tá com a faca e o queijo. Você precisa ver sem spoiler, ele falou cada coisa pra mim nos bastidores, quero ver se ele vai falar aqui. Quero ver se ele vai falar programa, aqui. no programa. Quero ver. E também nosso jornalista Alex Miller. Você já conhece. Então, gente, o Gazeta Esportiva hoje tem muita coisa para falar. Vocês viram aí na nossa abertura. Flamengo, quem diria, empatou com o São Paulo. O Corinthians perdeu. Eu acertei o placar, mas era o inverso. Achei que era 2-1. A gente volta depois dessas dicas. Estamos de volta e eu começo aqui mandando um beijão pra galera lá da Moca, pro Mugão, que eu conheci hoje. Murilo, né, Mugão, pro Juninho, que é irmão dele, Léo Corvo também, que esteve com a gente lá hoje. Um beijo grande para vocês, meus queridos. E começa aqui o Gazeta Esportiva também aproveitando a presença do glorioso Cleiton Xavier. Queria saber, Cleiton, o que você tá achando do Brasileirão? Cara, boa noite, Alex, boa noite, Michele. Eu tô achando, cara, legal, né? Principalmente hoje. Tá disputado, né? Disputado, e o Palmeiras agora podendo abrir uma gordurinha aí, tá bem disputado, tá legal o Brasileiro. É o dia, né? Hoje é o dia que o Palmeiras tem que aproveitar a bobeada do Flamengo ontem, que empatou. Qualquer detalhe, né, nesse Campeonato Brasileiro, qualquer ponto pode ser decisivo numa briga tão acirrada, né? Mas com o Santos também tá precisando ganhar, porque agora entrou na zona de rebaixamento. A gente tava falando disso, né, Cleiton? O perigo que o Santos tá agora, tá? Nesse momento estaria rebaixado. Né? Tá difícil, né? A tabela do Santos tá muito complicada. Quando um time, você já chegou a pegar um time e ficar na zona do rebaixamento? Assim, com alguma equipe? Com Vitória, em 2017. E a sensação, como que é? É tenso, né? Todo jogo é tenso? Todo jogo é tenso e você parece que tá correndo numa subida. Eu fico imaginando eles nadando meio que contra a maré, assim, né? Exato. E para você que é um jogador, sempre foi um jogador de nível, né? Um jogador de time grande, como que é ter como objetivo fugir de rebaixamento? É diferente do que você ter como objetivo ser campeão, buscar uma vaga de Libertadores? Muito diferente, Alex. E sem contar o peso, né? Então. O peso, a responsabilidade, você falou, nos mínimos detalhes, você não pode errar. Não tem chance, não tem margem para erro, né? Quando você tá na tabela lá em cima, você ainda pode ter um tropeçozinho ou outro, mas nessa situação do Santos hoje, não pode nem pensar. E apesar de o Santos ter caído no ano retrasado, né? É um time grande na zona do rebaixamento. É diferente um time grande derrapar na zona do rebaixamento e um time que já está acostumado com aquela situação também, né? É isso, né? A pressão é bem maior. Ó, o Cleiton aqui, né? O Cleiton tá com 42 anos, mas tá assim, um menino. Tá totalmente tem time em forma. aí que ele entra fácil, Entra fácil. Você treina, continua treinando direto? Treino, não como antes, né? Mas ainda Porque você tá magrinho, tá sarado, Cleiton. Ó, começou lá na base do CSA? Isso. E aí, só me conta uma coisa, como é que você saiu lá de São José da Tapera, no interior de Alagoas? Você estava até contando que é mais longe que Arapiraca? Um pouco depois de Arapiraca. E como é que você começou essa trajetória profissional? Cara, na verdade eu fui fazer um teste na base do CSA, né? Tinha uns amigos que moravam em Maceió, acabei até ficando na casa de um amigo, passei, depois até voltei para minha cidade de novo e depois de um tempo surgiu um time que era do filho do Colo. Era Alagoas. E aí eu voltei a jogar nesse Alagoas, que era parceria com o CSA, e depois voltei pro CSA. E daí começou a história no futebol. Depois vim pros lados do Sul. Aí veio pro Sul, 140 jogos pelo Palmeiras, né? 21 gols, campeão da Copa do Brasil 2015 e campeão brasileiro 2016, fora outros títulos aí, um monte de títulos você tem na carreira. Alguns, né? Tem alguns aí espalhados. Agora eu quero saber uma coisa. Você jogou lá no Metalist da Ucrânia. Como é que é jogar na Ucrânia? Não é que você ficou lá um mês e voltou. Ou tem jogador que fica um ano e volta, né? Ou 6 meses, mas ele ficou 5 anos na Ucrânia. Quase 5 anos na Ucrânia. Não, conta. Como é que foi viver na Ucrânia? O início, ela é meio
complicado, né? Principalmente a questão da língua, o frio, muito frio. Mas depois vai se adaptando. Quem se adaptou em São José da Tapera, se adapta em qualquer lugar do mundo. Mas você falou da língua, e 5 anos morando lá, você saiu de lá sabendo falar ucraniano um pouquinho ou não? Quase nada, muito pouco, assim, o básico, o mínimo, para se virar no dia a dia. Mas a gente tinha tradutor também. Tinha tradutor, ficava lá. Facilitava. Lá pela Ucrânia, 145 jogos, 57 gols, garota, arrasa! Ídolo. Bom, a gente vai falar muito mais sobre Cleiton Xavier aqui, ele vai dar também a opinião dele sobre Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, tudo. A rodada, seleção também, vai montar uma seleção aqui do Cleiton Xavier. Quero ver se eu aprovo essa seleção aí. Agora a gente vai, sabe para onde? Pro Allianz Parque, onde o Cleiton Xavier conhece muito bem. Hoje o Palmeiras enfrenta o Santos, minha gente. E quem começa a trazer as informações diretamente da Casa Palestrina é a Marina Buffon. Boa noite, Mal. O clima é de confiança por aí? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está aqui com a gente, para o Cleiton Xavier que está aí na bancada hoje também, como você disse, conhece muito bem esse Allianz Parque. Olha, o clima aqui vocês podem ver que já tem bastante gente. O clássico começa só às 9h30 da noite, Palmeiras e Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A técnico Abel Ferreira só vai ter a suspensão aí do Aníbal Moreno, que tomou o 3º amarelo, então tá fora, mas vai ter o retorno de outros jogadores importantes que no final de semana acabaram sendo ali preservados na partida contra o Juventude. Afinal, o Palmeiras vem da classificação épica na Copa Libertadores, venceu aí a LDU por 4-0 nesse mesmo Allianz Parque, então a gente pode dizer que praticamente força total para esse time do técnico Abel Ferreira. Vamos passar uma provável escalação então? Lembrando que o Everton ainda está fora por conta de lesão, está se recuperando, Paulinho, Lucas Evangelista também estão fora. E vamos passar, portanto, essa escalação do Verdão, que enfrenta o Santos às 9h30 da noite. Então, na tela, diretor, temos no gol Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gomes e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Maurício e Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esses devem ser os 11 iniciais escolhidos pelo técnico Abel Ferreira, a gente pode dizer de força total para essa partida que acontece no gramado sintético, como a gente já sabe. Depois o José Paes vai falar um pouquinho sobre a parte do Santos. E aqui o clima tá mesmo esse de muita confiança, sim. Sabe por quê? Vocês já estavam comentando um pouquinho por aí também, né? Palmeiras hoje se mantém na liderança independentemente do resultado por aqui. São 65 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que ontem empatou com o São Paulo, mas Palmeiras tem uma vitória a mais. Se vencer hoje, abre 3 pontos nessa liderança, vai a 68 pontos. Importantíssimo, portanto, uma nova vitória aqui no Allianz Parque. O clima tá esse, como eu disse, 9h30 da noite apenas o jogo, mas já tem bastante gente por aqui sim. Vamos ver como é que vai ser então essa escalação. A gente passou uma provável. Eu volto com vocês por aí para vocês comentarem um pouquinho mais sobre esse time do Abel Ferreira. E aí, Alex Miller e Cleiton Xavier sobre esse time do Abel Ferreira, hoje o que vai ganhar, né? O Abel deve colocar o time praticamente idêntico ao que venceu a LDU na semana passada por 4-0, né? O Alan sendo descoberto como um jogador extraordinário, polivalente, fazendo várias funções ali no meio de campo. O Bruno Fux sendo também usado como um primeiro volante, dependendo do momento em que ele estiver sendo atacado, ele pode recuar. Enfim, também é um jogador versátil ali naquela função defensiva, mas também de construção de jogadas. O Kelvin, que não jogou contra a LDU, né? O Alan fez aquela função pela ala direita e o Kelvin ficou fora. Hoje tem essa tendência do Kelvin jogar com o Alan mantido e o Maurício também. Sem o Felipe Anderson, sem o Rafael Veiga, mas tudo isso ainda é uma suposição. O Abel muitas vezes gosta de surpreender na hora de anunciar a escalação, né? Essa escalação Gostei dessa escalação. E está se descobrindo aí o Bruno Fux, né? De volante, primeiro volante ali, muito bem. Está me surpreendendo, né? E mantendo ali o Alan, né? Que foi uma grande descoberta. O Alan, não sei, uma grande descoberta aí do Abel. Joga bem, moleque, né? muito bem. Eu acredito que hoje o Palmeiras vai com força máxima
para realmente abrir vantagem. Assumir essa ponta aí, porque aí vai ficar, bom, tá Assumir empatado. não, aumentar a vantagem na aumentar. ponta que já é dele há algum tempo, né? Mas assim, quando tá empatado, não tem graça, Alex. 65 a 65, o negócio é ficar 68 a 65. Aí fica mais bonito. Entendeu? Fica mais bonito. Com 2 vitórias a mais, né? Isso aí. Depois eu queria saber uma coisa do Cleiton Xavier. A gente fez uma enquete aqui no Gazeta Esportiva, aquela virada do Palmeiras por 4-0 em cima da LDU. De quem que você achou que foi assim, quem foi a grande estrela? Se foi o Abel, o técnico, sei lá, se foi o Rafael Veiga, o grande destaque, né? Se foi o Espírito, se foi o Allianz Parque. O que você pode falar? O Vitor Roque, uau! Eu acho que foi uma junção de tudo junto, né? Que o Espírito realmente estava de uma final que realmente foi uma noite final. Mágica, ele falou mágica, e teve, né? Mas para mim, eu acho que o destaque dentro de campo foi o Alan. Pra mim, ele foi o grande jogador, assim, foi o que tirou da cartola ali alguns momentos que realmente levou o time junto. E você tem experiência em eliminar a LDU, né? Já joguei contra. Você eliminou em 2009, é isso? 2009. É difícil jogar contra a LDU? Principalmente lá, né? Lá tem a questão da altitude. Você pegou aquela altitude lá? Peguei. Assim, vai muito de corpo. Um sente mais, outro sente menos, mas... O que você sentiu? Assim, a respiração, né? A respiração você demora a voltar ao nível normal, mas o peso da bola muda também, né? O peso da bola, muito rápido, a bola fica bem mais rápida. Acho que pior ainda é para os goleiros, né? Sim. Porque a bola anda muito, você menos espera, botar dentro do gol. E falando em goleiro, daqui a pouco eu vou querer saber de Cleiton Xavier. Se o Everton tiver bom, ele tem que voltar pro gol, aí pra final da Libertadores, pro gol do Palmeiras, ou tem que ficar o Carlos Miguel? Mas é daqui a pouco, ele vai pensando, porque agora quem também tá lá no Allianz Parque é o repórter José Paes, que vai trazer as informações do Santos. Boa noite, Zé. Tá confirmado que o Neymar não joga mesmo hoje, é isso? Confirmadíssimo, Michele. Abraço para você, abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Boa noite para todo mundo. O Neymar está fora da partida de hoje exatamente por causa do gramado sintético aqui do Allianz Parque da casa do Palmeiras. O staff do jogador, os médicos do Santos, numa conversa ali, acharam melhor não colocar o Neymar em campo aqui por causa do impacto que pode ter esse tipo de piso. Neymar voltando de uma lesão importante agora no quadríceps. É bem verdade, jogou 30 minutos no último jogo do Santos, na última partida do Santos contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, empate em 1-1, mas para o jogo de hoje não foi relacionado e nem vai vir aqui para o Allianz Parque para assistir essa partida. Neymar fora do jogo de hoje contra o Palmeiras, jogo importante porque o Santos tem 33 pontos e está na zona do rebaixamento, porque ontem o Vitória venceu o Internacional pelo placar de 1-0, chegou aos 34 pontos no Campeonato Brasileiro e empurrou o Santos para a 17ª posição, para o Z4 do Brasileirão. O Vitória agora é o 16º. É bem verdade que o Santos tem um jogo a menos contra o próprio Palmeiras. Essa partida vai ser realizada na semana que vem, lá na Vila Belmiro. Então, tela na tela para vocês acompanharem aí comigo qual que é o provável Santos que vai entrar em campo aqui no Allianz Parque, nesse jogo duríssimo diante do Palmeiras. Santos que muito provavelmente terá Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, o Adonis Frias, o Alexis Duarte e o Souza no meio de campo, o João Schmidt, Vitor Hugo, Zé Rafael e Roliezer, na frente Lautaro Dias e Barreal. Este é o provável Santos que não vence há 3 jogos no Campeonato Brasileiro e há muito tempo que não vence aqui também, muito tempo que não vence aqui no Allianz Parque, uma vitória só em 15 partidas para o Santos jogando aqui na Casa Alviverde. Vai ser um jogo duríssimo, daqui a pouquinho a gente vai comentar mais sobre esse Santos que está tentando não jogar a segunda divisão mais uma vez na própria história. O Santos não quer jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B. Devolvo para vocês poderem comentar. Neymar tá certo em não jogar aqui, não jogar no Allianz Parque, principalmente no momento complicadíssimo para o Santos na tabela de classificação, Michele. Bom, vou deixar o Alex Miller falar primeiro e depois vou perguntar a opinião do Cleiton Xavier sobre esse gramado sintético. Fala, Alex. A opinião do Cleiton é importante, mas eu tenho uma opinião em relação ao Santos, que para mim é maior do que o Neymar e é maior do que qualquer jogador. Quando você está num time que entra na zona do rebaixamento nesta rodada, pois é, e você fala que não vai jogar porque o gramado é sintético, para mim é no mínimo um egoísmo do Neymar, que está pensando só nele e nada no Santos, que abriu as portas para que ele pudesse se recuperar e quem sabe ainda disputar mais uma Copa do Mundo.
Acho que não jogar hoje reflete muito bem a fase do Santos, o momento do Santos e essa posição egoísta do Neymar, de pensar só nele. Poxa vida, o Palmeiras é um dos times que tem menos contusões no campeonato. Joga onde? No asfalto? Joga onde? Na lua? Não, joga no gramado sintético a maioria dos jogos. E repito, é um dos times com menor índice de lesão. Já outras equipes que a gente vê por aí, inclusive pertinho de nós, tem um monte de machucado que não joga no sintético. Então você atribuir ao sintético algo como se você obrigatoriamente fosse se machucar, eu acho que é um risco que ele deveria correr pelo bem do Santos, porque ele é o melhor jogador do Santos, ainda é um dos melhores jogadores do Brasil e o Santos precisa dele. E ele não está colaborando. E o Santos com ele, Cleiton, tem um desempenho melhor em campo. Sim, aí eu tô com o Alex. Eu acho que ele não deveria nem escolher. Ele tinha que estar em campo, né? E o Santos que paga ele, fez de tudo pela volta dele. E o Santos com o Neymar é muito diferente. E a gente sabe que ele é muito acima da média dos outros jogadores. Em um momento como esse, ele teria que estar dentro de campo. E esse gramado sintético, você jogou esse tipo de gramado, você sente diferença? Então, eu joguei quando a gente jogava lá contra o Atlético Paranaense, que o gramado era sintético. A única diferença é que a bola fica um pouco mais rápida. O que eu senti, né? Que a bola fica um pouco mais rápida. Mas também nunca fui de reclamar, sempre jogamos lá. E agora que estão criando essa polêmica, mas como o Alex falou, acho que não é desculpa. Acho que ele teria que estar dentro de campo. É isso aí, tem que estar dentro de campo. Cleiton Xavier, se o Everton tiver recuperado, ele tem que ir pro gol ou já deixa o Carlos Miguel que tá vindo numa sequência boa? Boa disputa, viu? Os dois estão muito bem, né? Mas eu acho que o Everton volta, porque ele saiu por lesão, não foi por falha, né? Mas acho que quem tem a ganhar mesmo é o Palmeiras, que tem 2 goleiraços aí. Você, se fosse o técnico? Eu mantinha a coerência, acho que ele vai voltar pro Everton. O Everton, tá aqui, ó, não fica em cima do muro não. Cleiton Xavier arrebenta aqui no Gazeta Esportiva. Olha, pessoal, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os jogos do São Paulo e do Corinthians, mas antes eu quero conversar mais um pouquinho sobre a carreira do Cleiton Xavier. Cleiton, durante a sua vitoriosa trajetória no esporte, você jogou com muita gente boa. Você consegue montar uma seleção de craques pra gente? Cara, tem muitos jogadores, joguei com muitos jogadores, com vários. Você jogou aqui, eu fiz uma lista aqui, mas é tantos times, é Inter, o Sport Brasiliense, Gama, Figueirense, Vitória, Palmeiras, Metalista, um monte de lugar que você passou. Tem uns que assim, não tem como, né? Por exemplo, no caso do Marcão, não tem. É o seu goleiro? Não, você tá dando spoiler. Então vamos montar a seleção do Cleiton Xavier? Então bora. Tem que pôr uma música de fundo, diretor. Eu não sei qual é. Eu gosto de música. Olha lá. Já botou o Marcos. Já pôs no goleirão. Tem que ser um santo, né? Que é o São Marcos. São Marcos. Certo? Agora vamos o quê? Zagueiro? Lateral direito. Lateral direito, Cleiton. Eu joguei com muitos bons, cara. Mas um que eu gostei muito de jogar foi o Rui. Rui Cabeção? É mesmo? Parceiro, Por quê? Figueirense? Joguei com ele no Figueirense. Foi o melhor lateral. Porque no Palmeiras você teve o Lucas, teve o Wendel e o Capixaba, né? E o Jean, né? O Jean que era volante, acabou indo pra lateral. Agora... O Rui Cabeção era bom demais. Rui Cabeção. Isso, deixa eu só perguntar uma coisa. O Marcos, como que era o Marcos ali nos bastidores? O Marcos é... Resenha. Cara, resenha demais, cara. Gente boa. Não, demais. Alto astral. Esse aí é o número 1, cara. Não vi um pra dizer que não gosta dele. Você Todo vê? mundo gosta do Marcos. E acho que o espírito conta muito, né? Pra uma equipe, às vezes, dar uma desestressada, né? Pra bater no teu ombro e falar, amigão, segue em frente. Né? Não, ele é espetacular. Bora, agora qual é? Zagueiro, vamos lá. Zagueiro? Dupla de zaga, né? A Dupla dupla. de zaga. Acho que o Mina e Danilo. Mina e Danilo. Yerry Mina. Yerry Jogou Mina. muito da Jogou bola. muito Mina. no Palmeiras. Legal, eu lembro do Mina. E o lateral esquerdo? O lateral esquerdo, né? Dos que eu joguei, infelizmente já foi próximo do final da carreira, foi o Zé Roberto. Você pegou o Zé Roberto, né? 16. Campeão brasileiro. Zé também é legal, né? Não, Cara, muito gente E a boa. inspiração, viu? É a inspiração pra todo mundo. Ô, Cleiton, 2 volantes no seu time. 2 volantes. Pierre não pode faltar, né? Pierrezinho que corria pra mim. Só vai. Deixa que eu marco aqui. E o Assunção, né? O Assunção Você também jogou com o Marcos Assunção? Não, isso é diferenciado. Maravilhoso. E agora vamos 2 meias. Tem que ter ele, né? 2 meias.
Ele mais um, né? Eu e mais um? Você vai se pôr aí, né, no seu time, ué. Claro. Não, eu queria colocar mais gente, né? Mas infelizmente não dá. Mas pode ser eu e o Diego Souza, né? Que é o melhor parceiro de meio de Boa, Diego Souza. Jogava muita bola, Diego campo. Souza, É o né? melhor parceiro de meio de campo. Acho que ele poderia ter ido mais longe na carreira do que foi, não poderia? Pelo talento dele? Com certeza. Esse time tá ficando meio palmeirense, hein, Cleiton? Eita. Mas ué. Na verdade, a maioria. O melhor fase foi no Palmeiras, né? Os melhores que eu peguei foi no Palmeiras. E atacantes, Cleiton? A dupla de Atacantes, ataque. eu colocaria o Dudu, do Bachola, e o Gabriel Jesus. Opa! 16, Dudu e Gabriel Gabriel Jesus. Muito bom. Que Olha a timaço, hein? seleção E ficou do muitos de Cleiton. fora aí, viu? Ficou? Muitos craques de Quem fora. que poderia ir? Reserva rápido, assim, alguns. Não, Não. sem ser posição, mas quem? Outros jogadores que você O destacaria? Nilmar, tem o Valdívia. Valdívia. jogava- Nossa, cara, Valdívia. muitos jogadores bons, que não dá pra botar todo mundo. Não né? dá, Mas, não dá. Cleiton, esse time aí precisa de um professor. Quem seria o técnico? Cara, eu ia escolher, mas acho que eu colocaria o Lucha aí. O Lucha. Luxemburgo? o Lucha Ele foi é- seu treinador? Foi meu treinador. Era 19? brabo? Era brabo assim? Nervoso, não? Nada, mas muito gente boa. E inteligente. Né? Inteligente, Entende de muito bola. inteligente. É. Um dos melhores que eu peguei. O Luxemburgo foi técnico do Cleiton, talvez no gol mais marcante da vida dele, que é lembrado até hoje, que foi o gol que do classificou o Colo-Colo. Palmeiras na Libertadores contra o Colo-Colo, lá em Santiago do Chile. E ele fez um gol quase nos acréscimos, 40 e poucos minutos do segundo tempo, do meio da rua, a bola foi no ângulo e aquele gol classificou o Palmeiras. Era o Luxemburgo o técnico e ele ficou marcado para sempre com esse gol aí. Esse é um dos gols mais importantes da sua trajetória, você acha? Assim, um dos mais bonitos e importantes, né? Que, como o Alex falou, o jogo acabando, a gente ficou um a menos, sabe? Um clima tenso. Que eu chorei esse dia, você não faz finalzinho ideia. do jogo. Beleza, e tem muito mais aqui no Gazeta Esportiva. Olha só, são apenas 18 horas e 29 minutos, ainda a gente tem mais 30 minutinhos juntos aqui no Gazeta Esportiva. O São Paulo contou com o apoio da torcida tricolor ontem na Vila Belmiro. Não tanto apoio, né, gente? 11 mil e poucas pessoas. Segurou o Flamengo e o repórter Thiago Salazar acompanhou tudo de pertinho. Põe na tela. São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro, em Santos. Situação, no mínimo, curiosa. Um clima diferente, né, velho? Um mar vermelho. Cheguei cedo aqui, um monte de camisa do São Paulo. Eu sou daqui da Baixada, então pra gente que não costuma ir lá em cima, né? Pra gente aqui do lado, prazeroso. É bem peculiar, né? Tanto é que o pessoal local não estava entendendo nada. Ué, o que eles estão fazendo aqui? Eles querem Libertadores também, mas não querem que o Palmeiras seja campeão, então... Acho que o São Paulo vai dar uma facilitada? Não, eu acho que os jogadores não, mas se a gente falar aqui com a torcida, tem alguns que aceitam esse acordo. Opa, como é que é? Nunca. Vivemos pelo São Paulo. Eu quero que essa flamenguista me mostre quem é o São Paulino que tá fechado com essa ideia. Tá, mas e se rolasse um tropeço do São Paulo e uma vitória do Palmeiras? Hoje eu durmo mas amanhã talvez eu fique feliz. Situação complicada, menos para os intrusos que a gente encontrou no meio da galera. Você não é São Paulino, né? Não sou santista. E o que você tá fazendo aqui? Vim só beber cerveja, Mas não tinha cerveja em outro lugar? A gente gosta de vir aqui, né, prestigiar. Vamos lá, vai São Paulo. Aí eu acho legal, né, meu? Porque o que acontece? Nós vim conhecer, né, a vila. Tava em casa de boa, um amigo meu me deu a camisa e falou, vamos lá ver o jogo do São Paulo. Eu nem de futebol gosto, não sei nem que jogo que vai ser. Cara, eu não sei o nome de nenhum jogador. A gente prefere jogar no Morumbi porque a casa é a gente. É assim. Mas acho que no mundo do futebol você tem que adaptar. E dá pra dizer que a adaptação foi rápida. Com 2 minutos de jogo, a defesa flamenguista se atrapalhou toda e Luciano abriu o placar para o time da casa. Opa, ou melhor, para os mandantes. A festa São Paulina durou pouco, muito pouco. Na jogada seguinte, Pablo Maia derrubou Arrascaeta. O árbitro deu pênalti e gerou uma baita discussão. De qualquer maneira, o uruguaio não desperdiçou. Bola na bochecha da rede. A virada rubro-negra também teve participação de Arrascaeta e acabou no chute de primeira de Samuel Lino. Golaço que colocaria o Fla na liderança provisória do Brasileirão. Gonzalo Plata, no entanto, assim como na Libertadores, errou na dose e acabou expulso. De novo, dessa vez sem nem reclamar, né?
Com 1 a menos, o Flamengo voltou a falhar atrás e viu Ferreirinha empatar para o São Paulo, que segue firme na busca por uma vaga à Libertadores de 2026. Quem gostou desse empate aqui da Vila Belmiro foi o Palmeiras, que hoje no Allianz Parque vai enfrentar o verdadeiro time da Vila, podendo abrir 3 pontos na liderança do Brasileirão. Estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. Bom, foi um jogo eletrizante e eu quero saber a sua opinião sobre essa partida aí e sobre o Flamengo. Tem muita expulsão também, né, Alex? O Plata foi expulso pela terceira vez em pouco tempo, né? Ele está com a cabeça realmente meio fora do lugar aí, está com a antena um pouco torta e precisa se reenquadrar para não prejudicar o time, porque depois que ele foi expulso, logo depois o São Paulo foi para cima até empatar o jogo e quase virou com o Luciano no finalzinho. E o Flamengo tinha feito 2 a 1 minutos antes dele ser expulso e teria totais condições pelo time que tem de levar a vitória tranquilamente, mesmo jogando na Vila Belmiro. O Flamengo é um time melhor do que o São Paulo, mas também vive algum momento de instabilidade. O Flamengo não vem mostrando tudo o que sabe, já faz um bom tempo, os próprios resultados mostram isso. Se você olhar a tabela do Brasileiro, tem altos e baixos, ele perdeu alguns jogos, empatou alguns jogos, não vem também naquela coisa de arrasar os adversários por ter um time melhor. Ele não está conseguindo colocar na prática aquilo que na teoria todos falam a todo momento. Então, se o Flamengo quiser ser campeão brasileiro ainda, precisa voltar a ser aquele Flamengo com todo mundo mostrando o que pode e o que sabe, e na Libertadores vai enfrentar um Palmeiras muito competitivo, que apesar de individualmente ser um time até melhor do que o Palmeiras, mas hoje o Palmeiras pratica um futebol muito mais sólido e confiável. E aí, Cleiton? O Plata já pode pedir música, né? 3 vermelhas seguidos. E realmente, ele está prejudicando o Flamengo, né? E o Flamengo, assim, a gente sabe que o Flamengo com 11 é muito difícil, né? E quando fez 2 a 1, foi, agora já era. Já era, né? Já era pra nós agora. Passaram a gente, Passaram a gente. Aí, no finalzinho, o Plata, com a ajuda do Plata... Plata ajudou. Agradecer a ele, obrigado, Plata. Obrigada, continue assim. Não, mas historicamente o São Paulo sempre dá trabalho pro Flamengo. É verdade. Né? Historicamente, sempre o São Paulo deu trabalho. E ontem eu estava torcendo para isso, viu? Deu e conseguiu na hora. Até que foi público grande, né, gente? Porque cabe 12 mil na Vila, 11.228 torcedores, renda de R$884 mil. Mas olha só, o Flamengo, nos últimos 13 jogos, desde 18 de setembro, é a 6ª expulsão, sendo que 3 foram do Plata. Então, de 6, 3 do Plata. O time ficar muito nervoso, você acha que isso é excesso de nervosismo? Essa expulsão, é ansiedade? O que você atribui? 3 vezes seguidas, assim. Poxa, alguma coisa está acontecendo com o Plata. Acho que ele está em outro planeta, está precisando de outra coisa. Não é possível, não. 3 vezes iguais alguém precisa chegar junto nele e conversar, porque isso aí pode atrapalhar os planos do Flamengo nos 2 campeonatos, né? Na Libertadores e no Brasileiro. Na Libertadores não prejudicou. E como a gente falou antes, todo detalhe nesse momento em que os times estão tudo. assim, pode resolver a parada. Exatamente, você viu. Bom, o técnico Hernan Crespo também deu uma declaração que fugiu do assunto do jogo de ontem. Dá uma olhada na comparação que o treinador fez entre o momento do tricolor e dos líderes Palmeiras e Flamengo. Você pensa que a próxima temporada vai estar na cima lutando com Palmeiras e Flamengo? Não. Tem anos de investimento da parte de Palmeiras e Flamengo, então é impossível acortar os tempos. Então, o que tem que fazer? Ideias, com calma, e tentar de brigar por aquilo que a gente pode brigar. Você sabe quantas veces ganó el Paulistao São Paulo en los últimos 20 años? ¿Sabe cuántas veces? ¿Você sabe? Uma. Realidade, gente. Realidade. Pé no chão. Entender a situação. Então, vamos a lutar, vamos a brigar? Sí, estamos falando, en este momento, Sudamérica, no. Palmeiras y Flamengo están en otra dimensión. Si você vai comparar todo dia com Flamengo e com Palmeiras, não pode. Neste momento, não pode. Na história, sí que podemos comparar y comenzamos. Na história sí falamos. Calma, humildade e trabalhar e tentar conquistar e tentar reducir esse gap que existe. Cleiton Xavier,
Outro patamar, Palmeiras e Flamengo, assim, são times que estão em outra dimensão? Você que ouviu com bastante atenção o que o Crespo falou, o que você achou? Eu achei muito aplausível, assim, da parte dele, porque realmente, ele falou a realidade. A realidade, Palmeiras e Flamengo já há mais de 5 anos aí, estão muito à frente, né? Tanto é que vem disputando tudo aí, brigando, um ponto à frente, outro atrás, mas sempre os dois. E ele falou a realidade, que os clubes, se não se espelhar, tanto no Flamengo quanto no Palmeiras, vão ficar muito para trás. Mas aí o jogador que está ouvindo o treinador falar isso, ele não fica desmotivado? Como é que fica o atleta? Ele não sente, fala, pô, meu treinador está falando. Nada, mas acho que ele tem que falar a realidade mesmo, falar Os jogadores a verdade. sabem disso também, né? Os jogadores sabem, não vai poder falar, mas sabe a realidade, que está em outro patamar realmente. Porque a folha de pagamento de São Paulo é 30 milhões. É grande também. Então, assim, é uma folha que não é... Só os caras é mais de 2 milhas sem jogar, né? Entendeu? Então, assim, é dinheiro. É dinheiro que, né? Então, talvez precisa dar uma adequada ali. Bom, acabou a sequência positiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eram 3, né? 3 jogos seguidos ganhando, não é? Eram 3 vitórias Acabou, seguidas. gente. Não dá mais pra pedir música. Ontem o Timão caiu diante do Red Bull Bragantino e a derrota chegou no finalzinho. Clima no início do jogo era esse aí. Afinal, o Corinthians vinha de uma sequência de 3 vitórias seguidas sem levar gols em nenhuma dessas partidas, enquanto do outro lado, o time do recém-chegado Wagner Mancini vinha de 4 derrotas consecutivas. Agora, a maneira como foi conduzida a partida, eu não deixo de assumir as nossas responsabilidades, deixar bem claro isso, mas a maneira como foi conduzida a partida desde o primeiro minuto, me desculpem, não tem como fazer uma avaliação de um resultado como esse. Calma, professor, vamos começar do começo. O Timão iniciou o primeiro tempo ligado e nesta bela triangulação entre Garro e Yuri, o camisa 9 obrigou uma grande defesa do Cleiton. Em outro momento, José Martínez roubou a bola e deu um belo passe para o Bidon, que mandou na trave. Aos 25 minutos, Ranielli, que voltou à titularidade após cumprir suspensão no final de semana, sentiu uma lesão e precisou ser substituído. Andiler entrou. E, coincidência ou não, o Massa Bruta melhorou na partida. Partindo para o final da primeira etapa, teve blitz do Braga dentro da área. E nesse lance aí, o VAR recomendou revisão por um possível pênalti de Andileri em Alex. E a Edna marcou. Na bola, Eduardo Sacha abriu o placar. 1-0 Red Bull Bragantino. Precisando do resultado, o Timão foi para cima no retorno do intervalo. Pediu pênalti e chegou com perigo neste lance de Memphis, mas viu José Martínez ser expulso ao receber o segundo amarelo após um bate-boca ali dentro da área. Mesmo assim, Yuri Alberto roubou a bola no meio de campo e abriu para Memphis pouco depois. O camisa 10 chutou e Cleiton fez a defesa, mas no rebote, Yuri apareceu e deixou tudo igual, 1-1 em Bragança. O jogo ficou truncado e, assim como no primeiro tempo, o Braga só foi tentar alguma coisa a mais partindo para os minutos finais. Em cobrança curta de falta, John tocou para Gustavinho, que mandou direto para o gol, para a bela defesa do Felipe Longo. Novamente nos acréscimos e com os times já bem modificados pelas substituições, novamente John recebeu na entrada da área e cruzou na cabeça de Isidro Pita para fazer o gol da vitória. Ainda deu tempo de confusão, cartão vermelho e mais um pedido de penalidade para o Timão. Final de jogo, Red Bull Bragantino 2, Corinthians 1. A arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, que são as principais estrelas do espetáculo. Achei uma aberração que aconteceu aqui hoje, independente, aqui a gente não está discutindo se é homem, se é mulher, quem é que está, a gente está falando sobre a arbitragem. Mas a gente não pode ser prejudicado. Da forma que, mais uma vez, aconteceu hoje, uma arbitragem muito insegura, que traz uma estabilidade dentro da partida. Você concorda, Alex Miller, com a arbitragem aí da Edna Alves e com as críticas que ela recebeu? Não concordo com a choradeira do Corinthians neste jogo, que ela foi toda atrapalhada, que ela perdeu o controle do jogo, o comando, os jogadores fizeram o que queriam com ela.
no sentido de pressionar, de encarar. O Sacha 2 vezes peitou a Edna como se fosse brigar no MMA, e ela não fez nada. Então, tinha que ter metido o cartão nesse já. aspecto disciplinar, eu acho que ela errou muito. Agora, nos lances técnicos que fazem com que as pessoas falem se um time foi ou não prejudicado, para mim, as marcações que foram polêmicas ou ditas como polêmicas foram acertadas. Foi pênalti do Bragantino, a expulsão do Charles no final foi justa porque ele deu um tapa na cara do John, e a expulsão do Martínez, talvez ela tenha se equivocado no sentido de que ela esqueceu que o Martínez já tinha um cartão amarelo. E ela viu a confusão na área, e é normal o árbitro dar um cartão amarelo para cada lado para dar aquela acalmada. Muitas vezes o cartão funciona nessa hora de confusão. O amarelo Só que na hora que ela deu um amarelo para cada um, ela se esqueceu que o do Corinthians já tinha amarelo, e ela foi obrigada a expulsar o cara. Então não foi um erro técnico, não foi uma coisa assim, uma aberração, como estão falando. Foi um momento em que ela se equivocou no sentido de ter se esquecido de que o cara já tinha amarelo. Mas o amarelo em si foi um absurdo? Não foi, porque se 2 jogadores se desentendem na área e o árbitro dá um cartão para cada lado, quantas milhões de vezes a gente já não viu isso no futebol? Então acho que tem outros jogos em que o Corinthians tem e que outros prestar times atenção também nisso, poderiam né, Alex? reclamar mais do que dela. nesse. Né? Nesse jogo eu acho que não é uma coisa assim para tornar algo, sabe, tem que afastar, tem que vetar. Eu não acho que... Cleiton, e aí, a arbitragem atrapalhou o jogo, não atrapalhou? O Corinthians tem razão de reclamar? Eu vi esse jogo também. Eu não achei nada demais, não. Como o Alex falou, né? Outra vez o Martínez também, eu lembro do jogo, lá na arena do Corinthians, que ele fez isso e acabou expulsando o jogador, que o juiz tinha esquecido quando já tinha amarelo, deu amarelo nos 2. Aí ontem foi a vez dele, agora foi o contrário. Aí então ele, pelo que ele fez, agora pagou, mas eu acho que não tem polêmica não, o pênalti foi bem marcado, o cartão também, agressão, bem expulso, acho que não tem muito o que falar não. Corinthians chorou, não fez a lição de casa, tinha que ter feito a lição de casa, amigão. Era pra ser 2-1 pro Corinthians. Tinha que ter feito o gol. Faltou o gol. Mas quem traz mais notícia de Timão por aqui, são aqueles babados que eu gosto muito de saber, é o Alexandre Silvestre. Silver, o presidente do Timão, explicou como é que ficou aquela situação do hotel do Memphis Depay. Tudo bem, Michele? Boa noite para você, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Memphis Depay combinado não é caro. Tá no contrato, o Corinthians topou. O Corinthians paga a moradia do Memphis Depay. O Memphis Depay reside num triplex, num hotel luxuoso aqui em São Paulo. Fica pertinho da TV Gazeta, na Avenida Paulista, aqui nas proximidades. É o segundo hotel mais luxuoso do Brasil. Só perde para o Copacabana Palace e está entre os mais luxuosos do mundo, em número 24 do planeta Terra. Triplex, com piscina, borda infinita, quase 1.000 metros quadrados, mas tá tudo no contrato. Corinthians aceitou, as partes assinaram e o jogo seguiu. Acontece que, numa reunião recente no Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, tem uma ata de reunião recente que aparece lá aspas do presidente Osmar Stabile dizendo que estava conversando com o Memphis para o Memphis se mudar para dar uma aliviada para os cofres enferrujados e ferrados do Corinthians. Mas ontem, depois do jogo lá em Bragança, o Osmar Stabile mudou a versão. A ordem dos fatores nem altera tanto o produto assim, mas ele mudou a versão. Vamos ver o que disse o presida corintiano. Não, isso aí partiu dele, dizer que iria ajudar o Corinthians a diminuir seus gastos, e partiu do Memphis ter conversado isso conosco. Agora a imprensa começou a dar que partiu do Corinthians. O Corinthians, em nenhum momento, existe contrato, e a gente vai cumprir o contrato da forma que ele está. Agora, se o Memphis quiser trazer esse benefício para o Corinthians, a gente aceita de bom grado. O que importa, se o Memphis realmente está a fim de dar uma ajudada aí, no caso da grana do Corinthians, e se mudar, é isso que vale para esse momento do Corinthians, mas há esse ruído de comunicação. Na ata do Conselho, o presidente falou e agora parece que foi uma iniciativa do Memphis Depay, o Corinthians, que deve a ele 23 milhões de reais. Está tudo já acertado com o staff do Memphis de pagar esse valor em suaves prestações. São luvas,
premiações, bonificações. Michele, eu preciso subir para o quinto, porque eu tenho 2 provas hoje, TCC entregue, e se der tudo certo, eu me formo jornalista daqui a pouco, graças a Casper Libero. Vai dar tudo certo, Michele, um beijo. Tu amém! E lá se vão 4 anos, Alexandre Silvestre. Você vai se formar. Calma, não comemora antes da hora, que você ainda tem que passar no TCC. Bom, e fazer as 2 provas, né? Boa sorte, Silver. Xavier, e essa confusão toda com o Memphis Depay, né? Poxa, o Corinthians dever pro jogador. Você já jogou e ficou sem receber? Não, em alguns clubes não, mas... Devo, não nego, pago quando puder? Cara, eu peguei uma fase meio assim, meio ruim, conturbada no Inter. Mas eu tava subindo. Mas pagaram depois? Não, depois pagaram, mas ficou um tempo assim, de direito de imagem, de atraso e tal, mas depois... Ninguém deve mais pra você até hoje? Ou alguém tá ainda... Não precisa falar quem, mas tem gente que deve? Não, se quiser falar quem pode. Quer falar, pode falar também. Não, mas tem. Mas tá na justiça, tá na justiça. Tá na justiça. Tá correndo lá. Palmeiras pagou direitinho? Não, Palmeiras pagou. Faz tempo que tá na justiça? Tem alguns anos já. Olha. Não, mas o Palmeiras tá tudo. É que você já pegou a época boa do Palmeiras, depois do Paulo Nobre. Na época ruim. 2009 também. O Palmeiras sempre pagou em dia. Pagou em dia, né? Não teve esse problema, não. Corinthians que tá ruim, né? Tá ruim, porque deve, só pro Memphis, 23 milhões e tem Agora, a gente precisa saber diferenciar e separar as coisas em relação ao Memphis, porque o negócio é você criticar o jogador por comportamento, por não jogar bem, enfim. Agora, tudo isso que a gente fala que é um absurdo, que o Memphis ganha 400 trilhões por segundo. É um absurdo, que ele mora, mas ele... Tudo isso é um absurdo, mas o absurdo maior ainda foi o Corinthians ter aceito, porque o Memphis não colocou um revólver na cabeça da diretoria e falou, eu quero isso. Ah, ok, pois não. Não. Ele pediu o que ele quis. Se a diretoria aceitou e assinou, tem que cumprir e acabou. Tem que ter responsabilidade. Sabia quem tem que ter responsabilidade? Quem assinou esse contrato. O Memphis não tem culpa de nada. Bom, novo contato com Marina no Allianz Parque. Volta pra cá, Má, com novidades do Verdão. É isso, Michele. Olha, eu tava conversando com o pessoal, vamos andar um pouquinho aqui pela Rua Caraibas e tudo mais. A família aqui, ó, a Camila, a Bigarelli, vocês lembram deles? Estavam junto com a gente na pizzaria, 2 anos atrás vieram, são aqui telespectadores assíduos do Gazeta Esportiva. Sabe o que eu tava falando com o pessoal aqui? Tá todo mundo acreditando. Vamos falar com esse amigo rapidão aqui, quanto que vai ser o placar hoje, amigo? 3-0. 3-0, tá confiante? Muito. Vitor Roque, Flaco, quem vai fazer? Vitor, 2, Flaco, 1. Aí sim, ó, todo mundo, é a dupla Flaco-Roque, inclusive, Palmeiras não terá essa dupla no próximo jogo contra o Santos, porque ambos foram convocados pelas suas seleções. Mas hoje, a dupla tá garantida, provavelmente Abel Ferreira vai colocar os dois aí para fazer os gols. Inclusive, nesta década, o Palmeiras enfrentou o Santos 17 vezes, perdeu apenas 2 vezes. Então esse retrospecto também deixa o palmeirense um pouquinho mais aí feliz, um pouco mais confiante, até pelo próprio momento do time também, em relação ao Santos na tabela. Para além disso, o Palmeiras vai em busca, né, de se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro, com o Everton indicado ao prêmio FIFA The Best como melhor goleiro, hein? É Carlos Miguel hoje, mas o Everton foi indicado, Michele. Obrigada, Má. Vocês viram aí o Everton indicado ao prêmio The Best, muito bom, merecidamente, né? Entre os goleiros, né? Muito Super merecido. Muito merecido. E no prêmio principal, o único brasileiro entre ali os 11 indicados é o Rafinha. Bacana, parabéns, Rafinha. Obrigada, Zé Paz. Cleiton, dá saudade de entrar no Allianz Parque lotado? Descreve pra gente qual que é a sensação, porque pouquíssimas pessoas vão vivenciar isso na vida. Ele foi campeão lá dentro. Eu fui campeão lá dentro, né? Então... Aí, quando eu vou ver o jogo, a torcida, o calor, essa é a hora que dá mais saudade. Mais da saudade. A hora de entrar em campo, assim? Na hora de entrar em campo, torcida, gritando. Cara, dá aquele disparo no coração? É melhor você estar lá dentro, eu falei. É melhor estar lá dentro do que estar lá fora, torcer. E quando você se aposentou em 2018? 2018. Aí como é que foi essa parada? Assim, meio que já tinha em mente, né? Que ia você jogar se preparou para isso? Mas se um pouco, programou? Uns 35 anos, 34 anos já estava pensando, até por conta das lesões, já tinha tido umas lesões meio complicadas. Aí em 2018 acabei tendo uma lesão que ia fazer a cirurgia. Da coxa, né? Aí acabei decidindo por parar.
E aí agora a sua pretensão é o quê? Ser comentarista esportivo? Quais são os seus próximos passos? Você é um menino. Pegar umas aulas, né, com o Alex. Quem sabe, né? Já tá aí, mas provavelmente no meio do futebol. No meio do futebol. Com certeza. Mas ser treinador assim, você pensa? Não, treinador acho que não tem muito o meu perfil, não. Não. Treinador é mais complicado, tem que lidar com pessoas. Não é fácil não. Não é fácil não. Meu querido, muito obrigada pela sua participação aqui do Gazeta Esportiva. Quer mandar um beijo para alguém? Não, só mandar um abraço aí, pessoal de Alagoas, São José da Tapera, minha Alagoas. Eu também quero mandar um beijo pro pessoal de Alagoas, viu? Um abraço, pessoal que frequentava o Lampião antigamente lá. Um beijo grande para todo mundo. Leva a gente lá, Cleiton. Pô. Michele conhece bem lá. Eu conheço bem lá. Ô, forró, que saudade. Bom, olha, muito obrigada, galera de São José da Tapera, que nosso querido Cleiton Xavier, que aliás, a cenária que trabalha conosco é de lá. Falou que Cleiton Xavier é rei. Claro. Faz um Natal maravilhoso para toda a cidade. Cleiton, obrigada. Quanto vai ser o Palmeiras hoje, no pique? 2-0. 2-0 pro Palmeiras, fora o show. Galera, um beijo. Até amanhã. Obrigada, Cleiton, mais uma vez. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.